Você é novo por aqui, né? Se você é novo por aqui, não se esqueça de já clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, que é o inscreva-se, e também deixar o seu joinha. Mas você tem que ativar o sininho de notificações para não perder nada dos assuntos aqui do Felipeira TV e do Mato Grosso do Sul. Então dê essa moral pra gente, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Felipeira TV é a TV que mais cresce no Mato Grosso do Sul. Por falar em som automotivo, eu não posso deixar de falar da Falantes e Cia. Há mais de 20 anos no mercado, especialista em alto-falante, mais de 30 mil reparos. Líder é só a Falantes e Cia. E se falar que viu aqui no Felipeira TV, tem um desconto. Falantes e Cia, líder em som automotivo. Inclusive, Yasmin, a luta ela vem do notório saber, né? Então a gente não precisa fazer uma faculdade para ser professor de jiu-jitsu. Mas eu já tinha minha formação acadêmica, né? Experiência em conhecimento em fisiologia, biomecânica, primeiros socorros. E toda vez que a gente ministra um curso de primeiros socorros aqui, eu faço novamente. Sabe, eu faço novamente, porque eu sei a importância disso, tanto que na nossa escola de jiu-jitsu, para o atleta ele chegar à faixa preta, ele precisa apresentar o curso de primeiros socorros. A gente trabalha com vidas humanas, eu não posso ficar lidando com a sorte. Ah, se ele se machucar aqui, eu vou ligar para o SAMU. Não, a gente tem que saber prestar os primeiros socorros, porque esse primeiro atendimento ele pode fazer a diferença no futuro dessa pessoa. Garotinho, tá procurando material esportivo de qualidade? É lógico que só tem um lugar aqui em Campo Grande. Vou te mostrar um negócio. Tá vendo essa bola da Copa do Mundo? É a Trionda? Só na Planeta Esportes. A melhor em materiais esportivos. Melhores marcas, produtos oficiais para todos os esportes. Preço baixo, garantia e produtos de qualidade. É só em um lugar, é só na Planeta Esportes. Siga no Instagram, @Planeta Esportes CGMS. Se for lá, use o cupom Felipeira10. Tamo junto. Aconteceu alguma situação de algum clube que você for encarar isso como um desafio ou não? Ou o atleta profissionalizado hoje em dia acaba sendo mais valorizado? O que você tem a dizer sobre isso? Você que já é um atleta novo e profissional. O atleta que acaba não jogando muito no nosso estado aqui, não tendo muita minutagem, quando ele vai para algum clube fazer alguma avaliação, alguma coisa, isso acaba sendo um empecilho, né? Porque você não tem a minutagem ali e você não... E já está profissionalizado, ou seja, um goleiro que vai ficar ali de terceiro, de step no profissional, mas ele não está jogando realmente. Pagar o salário, né? Mas essa situação tem como ser revertida, né, Samuel? Você pode desprofissionalizar também e profissionalizar novamente sem empecilho algum. Sim. Beleza. Então você encara isso como um a menos, então, não é um a mais você ser profissionalizado. Tem clube que eu acho que é a menos, né? Porque... Se você for para um clube de base, acabou que não compensou tanto. Não. Agora, se for partir daqui logo para um clube profissional, beleza, compensa. não vai gastar para profissionalizar esse atleta. Sim. Olha, você que está pensando em fazer o seu uniforme ou o seu material esportivo, uniforme para sua equipe, para sua empresa, para evento, a HBN Camiseteria tem os melhores orçamentos. 992783334. Fala que viu aqui no Felipeira TV e tem um desconto bacana para você no seu orçamento. Melhores malhas, melhores tecidos, tecidos para esporte, uniformes em geral e aquela entrega rápida para você que precisa de urgência. A HBN é referência em sublimação e criação de material, de tecido, de uniforme, de tudo. HBN sempre em primeiro lugar. E lógico, se for fazer uniforme, faça com a HBN. Entendendo a história do André, né? Da onde surgiu, da onde veio, pequenino, lá quando você era desse tamanhozinho assim, onde você nasceu. Conta um pouquinho das suas origens aqui pro time do Felipeira. Cara, sou de Dois Irmãos do Buriti, né? Nasci lá em Dois Irmãos do Buriti. Um abraço a todos aí, os buritienses, né? Perto ali de aqui da UAN Anastácio. Vim para Campo Grande, acho que nós tínhamos aí volta de 10 anos de idade quando nós viemos para Campo Grande. Morei ali na região da Nova Lima. Depois fomos para a região do Antônio Barbosa, onde eu passei os primeiros passos no futebol. Né? Fomos para fora, jogamos alguns lugares aí para fora. E aí fui pai cedo, né?
pai muito cedo, fui pai com 15 anos de idade. 15 anos de idade, cara? 15 anos. Fui pai com 15 anos e eu tive que escolher ou a carreira do futebol ou sustentar a menina. Então, e mamãe sempre dizia, né? Se tiver filho, você esquece futebol. Então a gente foi cuidar mais da família mesmo, da minha filha mais velha, que hoje, graças a Deus, me deu 3 netos, lindo, maravilhoso. Pra quem não sabe, sou avô de 3. 3? 3 netinhos. E estamos aí hoje no futebol, né, cara? Hoje não fui profissional, mas hoje estou ajudando muitos meninos a chegarem nos sonhos de ser um clube grande, de ser um profissional hoje na carreira. Que cuidar da saúde é uma frase clichê? É uma frase clichê. Mas nós temos que lembrar que cuidar da saúde é estar na ativa, correr atrás, buscar resultados e até mesmo não deixar a família na mão. Para isso, eu conto sempre com o Rodrigo Cândido Personal. Ele é especialista em todos os esportes, treinamentos personalizados, alto rendimento, prevenção de lesão, pós-operatório, é só com o Rodrigo Cândido Personal. 981622021. Se falar que viu aqui no Felipeira TV, tem um desconto no seu primeiro mês. Não perca tempo, cuide da sua saúde, cuide com o Rodrigo Cândido Personal. Você acha que é o fator mais determinante? O que você acha que é a qualidade em relação, não precisa ser física, pode ser mental, qual é a qualidade mais determinante para formar um bom goleiro hoje em dia? Na verdade, na minha opinião, não tem uma qualidade específica. Tem um conjunto de fatores e o goleiro que consegue equilibrar melhor esse conjunto de fatores, ele se destaca. Parte física, parte técnica e parte mental. Se o goleiro é muito bom fisicamente, mas tecnicamente ele é abaixo, mental ele é abaixo, ele não vai sobressair. Então, um goleiro que consegue equilibrar o mental, porque na hora do jogo ali é ele contra ele mesmo, porque o jogador de linha tá toda hora correndo, bate e volta, fazendo passe, o goleiro muitas vezes fica 10, 15, 30 minutos sem ter uma ação. Então o mental dele, de se manter concentrado, de saber ser o termômetro da partida, eu falo muito isso pros meus goleiros. O goleiro tem que ser o termômetro da partida. Se a partida pede pro goleiro fazer uma cera, enrolar um pouco, dar uma segurada, ele tem que saber fazer. Só que tem partida que pede para ele dar aquela energizada no time. E ele tem que chegar a fazer isso. Então, e a parte física é muito importante, tem que ter uma parte física apurada, tem que ter uma parte técnica apurada e a parte mental tá apurada. Então eu acho que o equilíbrio desses 3 fatores faz um bom goleiro. Eu também responderia isso. Então um conjunto de todos os fatores, né, o que consegue equilibrar melhor esses 3 acaba se destacando. Seu carro já está pedindo ajuda? Está falhando? Se o seu carro pede ajuda, a Lubrificantes Tamandaré atende. Troca de óleo, filtro, aditivos, acessórios, higienização de ar-condicionado, freios e suspensão. É só em um lugar, é só na Lubrificantes Tamandaré. 992-187804. Faça agora mesmo o seu orçamento. Não conte com a sorte, conte com a Lubrificantes Tamandaré. O canal do canal? Mas que canal? O canal do canal. Não, o canal tá aqui, nós vamos treinar, sabe assim, até nessa ânsia de falar, tipo assim, vamos treinar. Ah, mas tem que treinar? Ah, mas o goleiro tem que fazer o específico. Mas o goleiro tem que fazer o específico? Ah, mas o menino, ele treina 2 vezes na semana, terça e quinta. Mas ele vai fazer segunda e quarta de manhã um personal, porque o pai pode levar ele no personal para ele fazer um outro treino. Complemento, né? É um complemento. Ah, não, mas é porque o outro ali tá treinando demais. Ou tá puxando o saco do professor porque ele quer jogar. A hora que o menino vê o menino jogando, o menino melhorou. Pavão, aí o menino fala, nossa, ele tá muito bom. Fala, não é, mas é porque lá atrás, lá quando ele queria vir pagar o preço de 2, 3, 4 meses atrás, ninguém queria treinar com ele. E aí, essa questão de treinamento, hoje em dia, tá muito, muito vago. Ninguém, igual você falou, hoje em dia tem muito mais coisa. Até falando de campeonato.
Fala pessoal, voltando mais essa semana com a resenha do Pato, né? Tivemos algumas semanas com alguns problemas técnicos, mas já foram resolvidos, graças a Deus. Então, nessa semana, tinha algumas coisas programadas, mas tivemos algumas alterações no cronograma do nosso futsal do nosso estado. E uma mudança muito boa, né? Assim, para o nosso estado, para o nosso futsal, que acontece assim, vai acontecer sempre. Isso daí tá tendo o campeonato nacional o ano inteiro. Então, assim, vários clubes aqui do estado estão disputando, vão disputar. Então, assim, vira e mexe, vai haver essas mudanças. Então, assim, vocês já estão vendo que nosso cenário está um pouco mudado. Queiroz, dá um close aqui no troféu aqui do lado, aqui um pouquinho. Olha lá. Então, aqui, rapidinho, volta aqui para mim. Então, pessoal, seguinte. Hoje eu quero receber aqui, tenho a honra de receber aqui, de novo, né, o meu amigo e professor, mas também junto com ele veio o seu auxiliar e o seu capitão sub-14, porque eu quero receber hoje aqui os vice-campeões do Brasil. Então, assim, não é nada assim comparado ao que eles fizeram. Então, assim, tenho a honra de receber eles aqui no programa. Quero que eles contem pra gente como é que foi toda essa jornada até lá o campeonato, até chegar nesse vice-campeonato. Eu sei que não é fácil, todo mundo sabe, gente que tá na área não sabe que não é fácil. Então, assim, hoje o papo vai ser bem descontraído. Recebo aqui hoje meu amigo professor Arada de novo, né, que foi o treinador dessa equipe. Professor Júnior Bento, que foi auxiliar, participou junto com o professor Arada, aí deu todos os conhecimentos para ele. E o capitão da equipe, Pedro Baruta, né, o capitão que levantou a taça também com seus colegas, né, que participou tudo dessa trajetória. Então, vamos estar batendo esse papo, vamos estar abrindo o espaço hoje para a gente trazer isso, para engrandecer muito mais o nosso futsal aqui do estado, porque o nosso futsal merece coisas boas, né? Coisas vindo muito da base, porque o que sustenta hoje o nosso futsal aqui do MS é justamente a base. Então, a gente que trabalha com a base, a gente que trabalha com a base, além de trabalhar com a base, a gente compete com a base, a gente, né, tá ali o dia a dia da base, a gente sabe o quão difícil isso é, né? Mas o que sustenta realmente o nosso futsal aqui do estado, graças a Deus, é a nossa base, né? Então, professor, vou abrir para vocês aí, eu quero falar primeiro com a Arada, vou perguntar primeiro para a Arada aí, conta pra gente aí, Arada, como que foi a jornada para a chegada da equipe até a Taça Brasil, conta pra gente como é que foi aí. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade novamente, Pato. É uma satisfação muito grande estar aqui com o Júnior, com o Baruta, representando o nosso grupo de atletas. Atletas não, né? Digamos que são os nossos guerreiros que toparam junto com a gente esse desafio enorme, talvez um dos maiores das nossas vidas aí profissional. E desde o primeiro momento, né? Como você falou, não é de agora, né? Que a gente está nessa luta aí. Mas desde que esse grupo se formou alguns anos atrás, a gente sentiu que um momento muito especial estava por vir. E graças a Deus esse momento chegou. Mesmo mesmo a gente não conseguindo o êxito final, que era a conquista, né, de primeiro lugar, mas hoje a gente sabe o quão é importante essa conquista desse segundo lugar, porque só nós que militamos aí no futsal há tantos anos, né? E encontrar um grupo de jovens tão focados, tão preparados, tão querendo realmente, desejando mesmo buscar esse título como ninguém, a gente se sentiu muito honrado. Então, para mim e para o Júnior foi uma grande honra ter esse grupo que a gente encontrou no início do ano. Lógico, como falou, foi uma conquista que os mesmos conquistaram ano passado no estadual pela Federação de Futsal e que deu a oportunidade de a gente disputar essa taça. E desde o primeiro momento a gente sentiu que era o grupo fechado, era o grupo certo, de meninos altamente capacitados e principalmente, como eu falei, desejosos da busca dessa conquista. Então, foi uma satisfação muito grande, muita gente para a gente agradecer, muita gente que torceu aqui pela gente, mas é isso, para iniciar a nossa resenha aí, acho que essa apresentação, acho que eu já fico feliz em poder estar aqui
E como eu sempre falei da outra vez, um momento como esse serve para a gente eternizar esse momento, porque isso aqui vai ficar gravado, vai ficar registrado, e é um legado que outras gerações, acho que tem que ficar marcado para que outras gerações possam também estar repetindo os mesmos feitos que a gente aí. Isso, Arada. Então, assim, Arada, explicando pro pessoal, né? A equipe sub-14 da Associação Atlética Perezinho chegou na Taça Brasil vice-campeão, né? Foram vice-campeões. Mas o pessoal não sabe, né? Que cada time, tinha quantos times na competição? Agora tá com 16 equipes. Então, é um padrão que a CBFS agora encaixou, né? 16 equipes participantes. Isso, foi 16 equipes com 2 equipes da região, né? Foi disputada onde, Arada? Foi em Blumenau, Santa Foi em Catarina. Blumenau. Então tinha o sediante, né? O sediante. E a outra equipe que foi campeã ano passado foi a equipe de Chapecó. Isso. Então, assim, a equipe para chegar na Taça Brasil, pessoal, a equipe do Perezinho disputou ano passado o estadual. O estadual é o campeonato nosso aqui, regional, né? Que é feito todo ano, né? Pela federação, tudo mais, de futsal. E é muito disputado. Não é assim, não é qualquer campeonato, não. É um campeonato disputadíssimo, todo mundo almeja ganhar para justamente disputar essa Taça Brasil. E aí, então assim, esse ano abriu vagas aí, eu acho que 20 vagas aqui no estado para cada categoria, né? 20 vagas. Então assim, você disputa com 20 times um ano antes, né? 20 times, né? E quando vocês foram campeões ano passado, né? Foram campeões sub-13, que esse ano disputa a vaga do ano seguinte. E quando você chega na Taça Brasil, são mais 16 equipes misturadas em 4 chaves, né? De 4. Então, assim, não é nada fácil, nada vem assim, do nada, chegamos ali, saímos aqui do estado, fomos vice-campeões. Não, não é assim, pra você só entender que nada, não é assim, não é nada assim. E são os campeões estaduais das estados que eles participaram, né? Então são os melhores. Isso, todos os estados têm as suas disputas estaduais para juntar os 16 melhores do Brasil para aí sim, né, disputarem ali. Mas assim, Arada, você que está à frente dos meninos há muito tempo, esse time praticamente assim joga junto há quanto tempo, mais ou menos? Tem especificamente dois desse elenco, 2 atletas estão lá no Pelezinho desde os seus 6 anos de idade, né? Então é uma alegria muito grande saber que a gente tem todas as gerações ali, tantos que iniciaram, tantos que entraram no meio desse caminho e os mais recentes também que ingressaram ali a nossa equipe, né? Então a gente conseguiu misturar todas essas, digamos, essas gerações, mas no mesmo objetivo. Então esse foi legal. Eles compraram literalmente a ideia, a proposta, né, Júnior, pela comissão, desde o seu princípio. Então esse mix aí de gerações fez com que cada um dentro da sua maneira, dentro ali da sua posição, dentro da sua história, a gente pudesse construir a nossa também. Isso, assim, porque a gente fala, nós que mexemos com equipes e tudo mais, né, o pessoal tem que saber que não adianta você montar a equipe em 1 ano ou 6 meses e achar que você vai chegar lá só para você já chegar, a gente fala, né, sentar na janelinha, né, a gente que é da área, sentar na janela e não é fácil. Então a gente tem que, né, vir buscando há muito tempo isso. E é um trabalho, igual você fala, né, Arada? Eu falo assim, é um trabalho, assim, você falou que tem que agradecer várias pessoas, porque várias pessoas que a gente costuma falar que ninguém assiste o ensaio do circo, né? Todo mundo só assiste o espetáculo. Então o espetáculo foi ali a decisão da final. Mas assim, o que antecede isso, né? Menino, que eu vi, o Pedro falou agora que perde prova, que outro tá doente, o pai tem que levar, lesões de jogador, porque já passa por lesão, outro tem jogo de campo, às vezes tem um jogo de campo, outro tem uma viagem que quer fazer um intercâmbio em outro time, que quer fazer um intercâmbio em outro time. Então, assim, esses entreveros que a gente fala que tem, assim, uma equipe, é muito para você encaixar uma coisa na outra. Então, assim, desde a parte do pai, a parte até da pessoa que limpa a quadra. Por exemplo, eu que já disputei uma Taça Brasil, poxa, a quadra tem que estar limpinha, sabe? O vestiário tem que estar limpo. Então, assim, a quadra tá fazendo, para quem não é acostumado, a quadra tá fazendo o barulhinho do tênis, né? O tempo inteiro, que é o solado, que é lá a parte mais importante do futsal, a parte que é o tênis. Então, assim, é um ambiente. Então, isso tudo, assim, ninguém
chega lá ao topo do nada, né, Arara? Então, assim, isso é muito legal pra gente que vê essa parte, né, que entende essa parte. E aí, mas foi muito legal. Depois, daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto com você de novo. Vou passar um outro assunto de novo. Tem um monte de assunto hoje, eu tô com vários convidados aí. Então, assim, vou passar a bola do meu professor Júnior Bento, que é meu parceiro. O professor Júnior também veio de uns projetos aí, conheço também o professor Júnior, o trabalho dele e tudo mais. Agora está de auxiliar do professor Arada. Então, assim, está trazendo todo o seu conhecimento também, né, junto ao Arada. Professor, conta pra gente como é que foi aí um pouco da experiência de estar no Campeonato Nacional, auxiliando a nossa lenda do esporte aí, o nosso mito da área aí. Fala aí um pouquinho pra nós aí. Pata, eu até brinco com ele, né? Que eu não chamo ele de professor Arada, eu chamo ele de mestre Arada, né? Porque ele sempre foi referência pra mim, não só pra mim, mas como pra todos nós, né, Danilo? Eu sempre, quando eu enfrentava ele, eu olhava ele e falava, cara, um dia eu quero estar perto desse cara pra aprender, né? Então ele me recebeu super bem. A escola em si me recebeu muito bem, né? A gente já tinha se encontrado nos meus projetos, né? E foi uma experiência única, cara. Trabalhar com ele e disputar a minha primeira Taça Brasil, né? Como técnico junto com ele. E já chegar numa final, né? Eu quero enaltecer bastante os meninos. Eles literalmente compraram a nossa ideia, não só a nossa ideia tática, mas a nossa ideia de planejamento, né? A gente veio de um treino muito intenso desde do final de janeiro, né? Assim, planejamento de time grande, sabe? De hora para dormir, o que tá comendo, né? Igual você falou, ninguém vê, vamos colocar assim, ninguém vê o corre que foi, né? Aí fala assim, pô, os caras foram vice-campeão brasileiro, foi fácil. Não, não foi, né? Inclusive, a gente vai ter treino daqui a pouco, e eu vou falar para eles que a gente encerrou o ciclo do Sub-13 dia 12 de abril, que foi com esse vice-campeonato, né? Hoje nós iremos iniciar o ciclo do Sub-15, que vai começar hoje, e a gente quer terminar ano que vem, lá de novo, né? Quem sabe com um degrau a mais, né? Muito É legal, isso. pô, show de bola, professor. Então, assim, é igual eu também faço das suas palavras as minhas. Eu tenho o Arada, a gente pode até brincar com ele assim, né? Ele é um pouquinho mais de idade que a gente, né? Vamos falar assim, né? Um pouquinho mais de idade, né, Pedro? Pedro deu risada, ó, professor, se o professor capitão deu risada, vou falar. Mas assim, ele é um mestre, com certeza, assim, eu também vejo, já joguei N vezes, meus times já jogaram N vezes com o time do Arada, e a gente aprende várias coisas de gestual, tanto fala, até às vezes na arquibancada assistindo os jogos, não só jogando contra, mas assistindo. Eu também sou faço das suas palavras as minhas, mas muito legal. Então daqui a pouco eu também volto no assunto do Júnior Bento. Tem outra pergunta pro Júnior também. Mas agora, Júnior, eu vou falar com um homem que estava ali dentro, porque assim, quem não entende é o protagonista. A gente que vocês, a gente fala assim, temos várias partes do jogo, né? Temos ali a pessoa, vários tipos de pais, vários tipos de torcedores, vários tipos, mas tem o protagonista, vários tipos de treinadores, vários tipos de auxiliares, mas temos os protagonistas. Quem vive ali dentro da quadra, quem sabe o que acontece, às vezes nós como professores falamos A e ele sabe que é B e ele tem que se virar no B porque ele, puxa, ô professor, ele tem que passar por cima de uma ordem que era o A e ele fala, bicho, ele tem que saber que é o B, ele tem que se garantir no B porque é ali dentro e ainda mais o futsal, né, que é um esporte muito dinâmico, né, muito rápido, num piscar de olhos muda rápido demais, né? Mas assim, Pedro, quero dar as boas-vindas para você, né? Te parabenizar por esse vice-campeonato. Acho que é assim, um feito muito grande na sua trajetória de esportista, né? Que está começando ainda. Então, assim, cara, isso aí é uma coisa, igual o Júnior falou, o professor Júnior, fica marcado. Fica marcado, o professor Arato falou, fica marcado, mesmo sendo vice-campeão, acho que é uma coisa muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Então, eu tenho já uma pergunta para você, Pedro. Qual que foi assim o momento que você pensou, falou assim, opa, a gente pode chegar na final nos jogos que você jogou? Conta aí pra gente.
Desde o nosso primeiro treino do ano, a gente estava confiante para ir lá para a Taça Brasil, mas eu acho que quando a gente ganhou os 3 primeiros jogos na fase de grupos, acho que a gente falou que dava para chegar, porque a gente fez a melhor campanha, sofreu só um gol e fizemos 16 e, tipo, nos outros times também estavam com medo da gente, então acho que dava para chegar na final desde os 3 primeiros jogos. Ah, que legal. Na verdade, assim, né? Falando um pouquinho da parte da quadra, a gente que tá jogando, a gente avalia tudo, né? A gente que tá ali, a gente vê o ambiente, porque o ambiente fala com a gente. Isso que o Pedro falou agora, o ambiente fala com a gente, porque a gente nota que o adversário olha diferente pra gente. Porque, ô Paulo, ó, tá passando. A gente vê que o outro, olha lá, ó, a outra escolinha chegou, ó, o outro time chegou, ó. Então, bicho, são coisas de bastidores ali, a gente vê, nota, sabe? Fala até pro Pedro, a gente chega até a arrepiar. Porque assim, a gente fala, opa, e aí quando a gente tem essa conversa contigo, ô bicho, vamos, cara, vamos dormir mais cedo, vamos, que dá. Igual o Júnior falou, é uma coisa programada, não é assim, ó, tem que dormir mais cedo, você tem que, na verdade, Júnior, contextualizando a sua fala, o menino tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Sim, com porque certeza. assim, né? Com certeza, porque assim, ele tem que dormir bem, ele tem que comer bem. Não adianta um comer só carne e arroz, o outro comer, o outro só quer feijão e farinha. Não, pô, não. Tem que comer um pedaço de salada, um pouquinho de carne, tem tudo na medida certa, lanchar, tem a hora certa de dormir, vai ter tempo para tudo. A gente fala assim, o atleta tem tempo para tudo, vai ter o tempo dele mandar uma mensagem para um amigo, vai ter tempo dele brincar um pouco lá, vai ter tempo até às vezes, se é em outra cidade, né, às vezes quando tem praia, dá tempo até de conhecer a praia, né, Arada? Que tem um momento de folga, então tem toda uma situação, né, isso é tudo analisado pela comissão técnica. Mas Pedro, muito legal, né, essa parte de jogo, assim, me volta muito à memória, quando eu já disputei, falei pro professor Júnior agora aqui nos bastidores, já disputei várias Taças Brasil, né? Desde o Sub-17 eu disputei Taça Brasil, né? Como eu falei, mas antigamente só tinha do 17 para cima, né, Arado? Se eu não me engano, 17, 20, né? E adulto, né? Não tinha tantas categorias de base. E depois a federação fez ano bom, né? Que falava, né? Ou ímpar ou par. E agora que há uns 2, 3 anos, né? Que abriu para todas as idades. Então, todo mundo, todo ano, a gente que olha o calendário é todo mês tem o Instagram da CBFS, todo mês tem lá a foto já acabou uma, já começou outra. Então, assim, isso é muito legal, principalmente para a base, porque, né? Se a gente vê a Liga Nacional aí, né? Muitos times têm. A Liga Nacional a gente fala que é o profissional do futsal, mas assim, é difícil chegar lá na Liga Nacional, né? Falando em Liga Nacional agora, encontrei o pai do Cauãzinho, mandar um abraço pro Cauãzinho, né, Arada? Foi seu aluno também, acabou de fazer gol na seleção sub-17 Começou da lá, Juventude. começou com a gente lá no Pelézinho lá, e ficamos muito felizes com a atuação dele pela seleção brasileira, marcando gol. Marcou. Isso é uma honra para Mato Grosso do Sul, né? É mais um e no cenário nacional que nos engrandece muito. Pô, encontrei ele no sábado, guri sempre foi diferenciado, né? E agora que ele entendeu, né, o conceito, né, Arada? Então, assim, sempre foi um pouquinho mais, né? Aqui ele dava 500 dribles, né? Mas aí, assim, agora ele entendeu que não precisa daí, você precisa mais finalizar. Então, poxa, chegou a seleção, tá jogando o campeonato agora da Seleção Brasileira da Juventude, né? E aí, um abração pro Cauã. Vimos várias vezes ele desfilar aqui pelas nossas quadras. Então, assim, isso é muito legal, Pedro. Então, assim, essa parte, voltando assim, de quem vive dentro da quadra é muito boa, né, Arado? Então, assim, a gente fala que é uma coisa única você jogar uma Taça Brasil, porque, assim, é um campeonato dos melhores do Brasil. O ambiente é diferente. Daí você chega, o Júnior que estava lá agora. Foi a sua primeira agora, Júnior? Foi minha primeira. Você vê que até o ambiente de sorteio, não é sorteio, porque já é sorteado, mas é o congresso técnico. Congresso técnico já é diferente, o coffee break ali, tá todo mundo posto, você chega lá e fala, porra, lá o professor, tudo bom, professor? Você conversa com os professores das outras equipes, o professor, sabe, tem um respeito, você troca uma informação, ou vão trocar uma ideia. Então, assim, isso é fora do esporte isso, porque assim, a disputa fica ali dentro da quadra. Né, a disputa fica ali, né, os dois times, o embate e tudo mais, mas na hora que acaba aquele ali,
fora tem um professor conversando com o outro, trocando ideia, como é que você faz isso? Né? Quero adaptar ali pro treino, né, Arada? Então assim, essa troca de informação é muito boa. E trazer isso pro nosso estado é muito bom, porque o nosso estado só engrandece com isso, né, Arada? Então, assim, aí, perguntei pro Pedro e quero perguntar pro Arada aqui, né? Acho que ele até respondeu já, né? O que mais te orgulhou nesse grupo, além do resultado? O que mais brilhou os seus olhos, além do resultado nesse grupo aí, Arada? Fala pra gente aí. Exatamente, né? Acho que o Júnior falou, o Pedro falou. Acho que desde o início do ano, quando a gente fez o nosso primeiro treino, né? Mudamos os horários, né? Para todos poderem treinar. Acho que naquele primeiro momento já foi definido, já foi visualizado ali por todos esse grande empenho, porque é uma competição tão importante de ser realizada logo no início do nosso ano, que ainda todas as equipes estão se preparando ainda, né? Voltando de férias, mas para eles não teve tempo ruim, não. Não tinha falta de treino, tinha comprometimento nos amistosos que a gente programou, de tudo que foi falado nesse planejamento que o Júnior acabou de mencionar em relação à alimentação, a sono, a tudo que foi vendido para eles, eles compraram. Então, é isso que deixou a gente mais satisfeito. Acho que o resultado foi a consequência de tudo isso que foi falado, de tudo isso que foi trabalhado, de tudo isso que foi executado pelos meninos. E como você falou, a gente sentiu o ambiente, viu que, com todo respeito, mantendo sempre os pezinhos no chão, com toda a humildade de sempre, mas quando a gente viu que dentro da quadra dava para a gente ir mais e dava para ir além do que a gente estava acostumado a chegar, a gente falou, esse grupo vai fazer a diferença, vai fazer história. Então é isso que vai ficar marcado no resto das nossas vidas, pode ter certeza. Que legal, show de bola. Aí, Júnior, vamos passar pro Júnior agora de novo. O Júnior vai ter a responsabilidade de novo, porque o Júnior, eu falo assim, o Júnior, a gente que trabalha ali na beira da quadra, cada um tem seu papel importante, né? Nós como treinadores, mas o auxiliar tem toda a diferença. O jogo, ele enxerga um jogo não tão falado, né, Arada? Porque o auxiliar, ele não precisa dar tanta instrução, ele é o que precisa, ele é a nossa fadinha aqui, né, Arada? A gente fala que ele só, tá aqui, tá ali. Então assim, mas assim, Júnior, você, como foi a sua primeira competição nacional e como que você você sonhou, quando você sonhou, ou você você imaginava que vocês sairiam daqui e poderiam almejar a tão sonhada disputa da final? Não vamos botar, sabe assim, quem não entende, botando um pouquinho, foram vice-campeões. Não, foram finalistas da competição. Então, se você chegar na final é muito difícil. Então, se você já imaginava, Júnior, ou quando vocês entraram no avião, quando vocês chegaram, sabe, pegar... vamos lá fazer história. Bicho, tô com friozinho na barriga. Ou como que foi esse traslado, assim, na sua cabeça, pra gente entender, assim, como é que passou aí? Cara, com toda a sinceridade do mundo, de coração aberto, eu vou falar pra você que eu esperava. Primeiro, pelo tanto que esses meninos se dedicaram, se doaram, né? Por tudo que eles escutaram, né? Quando eles chegaram lá, né? Você falou pro Baruta como que foi, e assim, eles chegaram desacreditados lá, não pela gente, né? Eu e o Arada, a gente sempre confiou que ia acontecer, mas assim, tinha time de camisa grande, né? Botafogo, Remo, então assim, eles olhavam a gente assim, olhavam eles, tipo assim, quem são eles, né? E eu sempre falava pra eles no vestiário, você lembra, Baruta? Não vamos pensar, o que eu falava? Que era pra gente pensar na gente, não neles. E do degrau? Degrau, uma vez, um de cada vez. Então, não vamos pensar no dia 12, vamos pensar na segunda. Vamos estudar o jogo de segunda? Vamos estudar o jogo de terça? E assim a gente foi subindo degrau por degrau, né? Quando a gente ganhou os 3 primeiros jogos, as pessoas começaram a olhar pra gente diferente. E os meninos ali. Pô, vocês fizeram a melhor campanha, vocês são um time a ser batido. Os meninos, beleza, obrigado, mas se fecharam ali, sabe, Danilo?
E a questão do auxiliar que você falou, pra gente, o que eu sinto, o Arada, o Arada não tem vaidade, né? Ele nunca me tratou como o auxiliar. Ele sempre me chamou de treinador junto com ele. Então a gente tem até a gente fala que a gente tem uma certa sintonia, né, mestre? Questão de, tipo, ó, há tanta sintonia que às vezes eu falava, vamos colocar o fulano, ele já, na hora, vamos, é isso. Tipo assim, perfeito. Então, não tinha essa coisa de auxiliar, mas assim, eu confesso que como eu auxiliar, eu tinha que observar mais o jogo, né? E não foi só eu, Arada, foi com o Leandro, né? Até mandar um abraço pro Leandro aí, que a gente terminava o jogo e já estudava o time adversário e montava a tática junto, né? Então foi, cara, foi surreal essa coisa que eu passei lá em Blumenau e eu espero que a gente possa passar mais e mais vezes, cara, porque é surreal. Até eu brinco com a Arada que a gente ficou muito mal acostumado, né? A gente tem é toda uma organização totalmente diferente, é um tratamento de tudo, desde do congresso, a parte de arbitragem, assim, sabe? Tudo não atrasa nada. É assim, coisa top, né? Que eu queria muito ver o nosso estado assim. E se Deus quiser, com esse troféu a gente vai conseguir. Show de bola. Quer Só falar uma coisa? para adicionar nessa fala do Júnior, é justamente isso, Pato. Desde 2018, né, que foi que a gente voltou a disputar uma Taça Brasil em João Pessoa. Então, de lá para cá, até tava contando certinho, lembrando de cada uma delas, né? Foram, com essa, 17 edições disputadas por mim, né? Frente à equipe frente às equipes do Pelezinho, de várias categorias, Aham. né? Incluindo as edições aqui de Campo Grande também. Mas, e querendo ou não, a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando essa experiência, mas ao mesmo tempo, cada grupo, cada atleta, cada desafio é novo, né? Então, é isso que faz essa mescla ser interessante, ser desafiadora para a gente. E, assim, a gente agradece, eu fico extremamente feliz. Eu não vou falar o nome de todos, porque tem muita gente que passou junto comigo lá desde 2010, mas todos foram importantes para a minha formação. Então, ninguém, acho que no mundo do esporte coletivo, principalmente, nada se faz sozinho. E principalmente aqui no nosso estado, mais ainda, né? Então, a gente precisa fazer 2, 3, até mais 5 funções ao mesmo tempo, mas cada um na sua geração, cada um no seu tempo, foi muito importante para mim, para minha vida também, em relação a tudo, não só no futebol, mas principalmente na vida. E mais especificamente do professor Júnior, que já estava na Escolinha Pelezinha já há algum tempo, né? Aí o que eu falo para ele, Deus tinha um plano preparado e no final do mês de agosto, no setembro mais ou menos, ele foi convidado pela gente a estar junto com a equipe, né? Perante as competições. Porque o Bruno foi para outra O área, né? Bruno ficou na coordenação geral do projeto, né? E aí o Júnior veio, que ele trabalhava junto com o professor Gabriel nas equipes de transições. E para mim parece que foi uma conexão perfeita que eu falo para ele, que a gente com as mesmas ideias, com o mesmo faro assim de querer fazer o melhor pelo futsal, pelo esporte, pela escolinha, pelos meninos. Então a gente se deu muito bem desde o início. Aí eu acho que eu falo que esse trabalho em conjunto hoje, quanto mais pessoas estiverem trabalhando junto, dentro do mesmo ideal, é muito importante. Eu acho que o sucesso tende a acontecer. E acho que essa foi um dos segredos nossos lá, que a gente, justamente isso, de não ter vaidade, eu não mando mais do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém, todo mundo tem a mesma importância, assim como nós dois, assim, não é só nós dois ali na frente, como ele lembrou do meu cunhado, Leandro, também, abração pro Leandrão, que faz toda a parte ali fora, faz scout, faz análise de jogo pra gente, ali durante a viagem também, o Dida, né, que foi com a gente lá como preparador de goleiro também. E todo a equipe administrativa ali do Pelezinho ali tem dentro de cada da sua função, teve a sua importância. O Pedro Zé, que é o nosso
outro profissional lá que está com a gente na equipe lá, ele ficou treinando aqui as outras As categorias menores. enquanto a gente Cara, estava lá, é, porque ó. o treino, né, não pode Não pode parar, né? As parar. outras categorias têm a mesma importância também. Enfim, então foi feito todo Toda uma um dinâmica. trabalho pensado para que a gente tivesse esse objetivo final. Mas como falou, não é o fim, é mais em vez de decretar o fim, pelo contrário, decreta uma vontade maior ainda de seguirmos de mais seguir. fortes ainda, né? E não só pela gente, como você falou, tem outros. O Chelsea vai disputar 3 Taça Brasil esse ano, o ABC também vai disputar 3 Taça Brasil esse ano, o Augusto também. O ABC está indo agora com o Sub-15 lá para Uberlândia. Cara, uma grande força que o Mato Grosso do Sul está voltando a resgatar. E a gente, como não é sozinho, são várias equipes que têm esse mesmo ideal, esse mesmo planejamento. A torcida tem que ser pelo nosso estado, para que todos saiam ganhando, né? Acho que o que vale, o que é legal é quando existe uma chance onde todos possam sair ganhando e todos vão ser beneficiados, né? Seja na sua escolinha, seja com seus atletas, seja no aumento de alunos, enfim, tudo, acho que todo mundo sai ganhando. Aqui, a imprensa, todo mundo com o crescimento de acho que todo mundo também crescendo, todo mundo sai ganhando. Show de bola. Falando assim, só entrando na resposta do professor Júnior, que foi sensacional. Professor, e eu também como professor tenho, nós, né, eu e o professor Arada, temos total respeito, porque o professor Jefferson, que foi o meu auxiliar por muito tempo, por 3 anos e meio, o professor Jefferson, eu nunca chamei ele ele não é meu auxiliar, professor, eu sempre chamei de professor. Então, assim, isso é porque ele, igual você falou, a gente se conhecia no olhar. Então, assim, ele me corrigia em muitas coisas, eu corrigia ele, às vezes ele queria, né? Eu já tinha que dar opa, professor, não. Mas, assim, é uma conexão, tem que haver uma conexão. A gente fala assim que, né? Porque, assim, é um casamento a conexão, e o auxiliar e o treinador tem que ter uma conexão. Por quê? Pode ser qualquer um lá da seleção brasileira, lá do Magnus, lá do Joinville, tem que ser igual, porque se não tiver conexão, não, eu sou obrigado com o meu auxiliar. Pô, meu auxiliar vai falar assim, não, faz A, não, eu quero fazer B. Não adianta, isso daí não vai para lugar nenhum. Então, a conexão parte daí. Então, assim, foi muito legal, show de bola. Isso daí e o respeito é total, é mútuo, tem que ser mútuo, porque, né, faz parte do processo. Então, assim, né, essa é a função justa, que a gente não entende, fala assim, não, tá ali para auxiliar. Tem gente que acha que auxiliar é carregar cone que tá aqui, ó. E não é carregar cone. Não. O auxiliar chega com ideia do treinamento, chega com, às vezes ele chega próximo de um jogador e fala assim, e aí, o que tá acontecendo? Pera aí um pouquinho, vou transmitir sua mensagem, vou recalcular sua mensagem que você passou para mim, para tentar passar aqui, ele tá entendendo, então assim, são várias funções, então assim, não é só, então você auxilia de várias maneiras, então assim, nós professores temos que ser professor, nutricionista, fisioterapeuta, temos que ser, né, às vezes pai, às vezes mãe, porque o menino às vezes o menino, quando é mais novo, viaja com o pai e não viaja com a mãe, ele tá sentindo falta da mãe, você tem que tem que dar um jeitinho, falar com o menino, vamos lá, sua mãe, não. Então para tudo dar um jeito, nós, né, que somos professores, então assim, o auxiliar tem uma coisa fundamental no jogo, no esporte, né, isso aí é sensacional, Júnior, sua resposta. Um abração ao Jefferson, que formou junto comigo, né? Professor Jefferson Rosseto. Um abraço para ele, abração professor. pra ele. Tô sentindo falta, hein, professor? Tô sentindo falta, hein? Bora. Mas vamos lá. Pedro, vamos lá. Voltando aí à competição. Pedro, falando com você aí um pouquinho, eu lembro que, né, 2010, eu pude jogar a Taça Brasil aqui em Campo Grande. Aqui quase ninguém conhecia essa competição, né? E eu pude disputar ela aqui em Campo Grande, já adulto. 2010 eu tinha 25 anos. E, Pedro, eu vou falar assim, que eu lembro cada jogo que nós jogamos na competição, desde aquela época, fazem 16 anos que aconteceu. E eu lembro cada detalhe. Na final, inclusive, nós pegamos o time do Balsas, do Maranhão, na final. Não, minto. O time do Piranhas, de Alagoas. E nós saímos perdendo de 1-0, tomamos um gol, uma falha da equipe normal, e eu pude fazer o gol de empate.
Eu fiz o gol de empate na final, né? Tínhamos, é o que eu falo, nós como atletas tínhamos várias jogadas de escanteio programada e na hora ali combinamos outra, deu certo outra, um pediu uma, outro pediu a outra, o guri da bola fez outra e o guri que recebeu a bola, o cara que recebeu, o guri não, fala assim, o cara que recebeu a bola pensou outra coisa, chutou a bola no gol, a bola sobrou no rebote, eu fiz o gol de rebote. E eu lembro assim que uma coisa, lógico, marcante, eu falo assim, que foi o título meu que né, pude ganhar em casa. Minha mãe assistiu, meu pai assistiu. Mito, minha mãe não assistiu, não assistia mais jogo meu nessa época, porque minha mãe não tinha mais coração para isso. Eu lembro que o detalhe, assim, quando eu faço o gol, Pedro, eu saio comemorando assim, a torcida do ginásio lotada, assim, ó. Eu saio comemorando, parece que para, assim, o tempo, assim, ó. Você vê cada um pulando, assim, um chegando na rede, assim, sabe? Assim, então, essa é uma parte que me marcou muito, uma parte emocionante para mim, assim. Então, assim, eu quero chegar nesse ponto, Pedro, com você, é o seguinte, eu quero que você conte pra gente qual que foi a parte mais emocionante da Taça Brasil que você achou? Ah, eu acho que foi a nossa partida semifinal, porque era um time muito difícil e Quem a vocês gente enfrentaram na semifinal? TS de Pernambuco. Uhum. Eles jogaram muito bem também, só que a gente conseguiu fazer 1-0 muito rápido. A gente tomou muito chute no gol, a gente começou a defender o jogo, mas a gente também teve chance para fazer mais do que 1-0, mas a gente só conseguiu fazer 1. E ficou 1-0 a Aham. jogo. Mas assim, o que te marcou mais no jogo? Tipo assim, qual ação? Às vezes nós como atletas, pensamos assim, poxa, tá 1-0. Preciso segurar, preciso segurar para não tomar gol, preciso tentar fazer o gol, não posso tomar um contra-ataque. Futsal é muito disso. Então, assim, mas o que te marcou mais no jogo? Além dessa vitória, eu sei que foi uma vitória, eu sei que é uma vitória emblemática, porque 1-0 na semifinal, você ganhar de uma equipe na semifinal, só que assim, o que você lembra do jogo? Tipo assim, uma hora você lembrar do jogo assim, puxa, ganhamos o jogo. Fala assim, poxa, essa hora agora, sabe assim, fala, opa, deu tudo certo. Não só o final do jogo, lógico, o apito final, mas assim, o que você viu do jogo assim na hora? Qual foi a parte mais emocionante do jogo que você acha que? Acho que quando eu cheguei aqui, teve minha mãe que lembrou desse lance, não foi nem eu. Ela falou que teve uma jogada de escanteio deles que, tipo, eles chutam e eu tô no segundo pau, do lado do meu goleiro. Aí minha mãe fala que, tipo, eu saio da bola assim, ela fala que foi Jesus que me tirou daquela bola, porque se pega em mim, ia pro gol, ia ser gol contra. Olha aí, viu qual que é? Olha, assim, ó, fala assim, gente. Esse jogo não foi o que você tava com muita dor? Aham. Tava com Sério? muita dor, Danilo. Sério? Tava com Aham. muita Você tava dor. com dor aonde, Pedro? Nas costas, na lombar. Puxa, velho, você vê como que a gente que acha que a vida do atleta é fácil, e não é, gente. É dor, é lesão, sabe, é preocupação, às vezes, sabe assim, é pai que não tá assistindo, é mãe que não tá assistindo, tô preocupado às vezes com a escola que ficou, é prova, então assim, é muita coisa. Então o atleta não é só assim, entra lá e joga, não é programado. Ele é um ser humano, então assim, né, a gente que tá ali na beira da quadra, né, Arada, como treinador, nós, como treinadores, né, temos a nossa programação. Eu falo assim, nós temos nossa programação, temos toda a nossa dinâmica, já estudamos o adversário, já temos toda a nossa tática, já temos toda ali, mas na hora que começa o jogo, isso daí é muito, por quê? Por exemplo, tem atleta que fala que está com dor, tem atleta que não fala, tem atleta que mesmo tá cansado, tem atleta que vai fadigar mais rápido, tem atleta que então assim, o jogo ele é muito, o futsal é muito rápido. Então assim, depende muito da análise tanto do Leandro que fica ali analisando o jogo, ó, fulano vai fadigar. Opa, passa pelo Júnior, que o Júnior vai assim, opa, quem que é? É o Pedro. Qual que é a sua posição, Pedro? Fixo. O Pedro é fixo. Então ele é meu capitão. Opa, o Pedro é fixo. Peraí. Como é que tá o meu outro fixo do banco? Tá meio machucado. Peraí. Então. E agora? Tem alguém ali no jogo que dá pra quebrar um galho ali, até o Pedro dar uma respirada. Né? Então, assim, Exatamente. até a informação chegando do treinador falou assim, ó, Arada, peraí. A gente torce, né, Arada, pro nosso auxiliar vir com a notícia boa, né, Arada? Então, tipo assim, ó, o Pedro cansou, troca pelo fulano. Pronto, essa notícia é boa, né, Arada? Agora fala assim, ó, professor, temos um problema. Aí a cabeça nossa fica assim, ó, agora, aí porque assim, e tem que ser resolvido muito rápido, né, Júnior? Tipo assim, né? É que, na verdade, isso aí eu aprendi com o Brunão, o Bruno Bezerra.
ele sempre falava pra mim assim, ô Júnior, você já tem que chegar com o problema e com a solução já. Então você já tem que falar, ó, o Barulho tá com dor, mas vem o Guilherme, tá? Ou às vezes você nem fala, você já pega a solução pelo braço e já coloca, ó, tá com dor. Então assim, o quanto menos problema você passar, né? E se você passar um problema, você já vem com a solução e resolvido, entendeu? Aham. Mas esse jogo especificamente, no aquecimento ele tava com dor, né? E aí ele veio falar pra mim, ele falou, Mister, ele tá me chamando de Mister, esse moleque. Ô, Mister, tô com dor. Aí eu falei, e aí? Ele, não, eu só tô te falando que eu tô com dor. Eu falei, tá. E aí? Ele, nada, eu vou jogar. Eu falei, beleza. Aí, assim, foi o melhor jogo dele. Acho que ele veio, assim, especificamente falando dele, né? Ele veio, veio doente, teve febre no primeiro jogo. E assim, a gente tava dando uma minutagem pra ele rodar, né? Mas esse jogo acho que foi que ele não saiu, né? Foi o tempo todo com dor. Aí O tempo parece que não passa, né, Pedro? O tempo, você olha o cronômetro e fala, meu você, Deus do céu. eu acho que você nem lembra disso que eu vou falar agora. Ele estava no segundo tempo e você não saiu. E você passou, você tinha acabado de tirar uma bola. Eu falei, Capita, e a dor? Aí ele passou correndo. Que dor? Que dor? Bora. Eu falei, aí, ó. A gente ganhou o jogo ali, velho. É gente isso aí. ganha ali. E o exemplo assim, né? Você vê como que, né? Vocês podem perceber que uma pergunta que eu fiz pro Pedro, né? Já passou pro Júnior, por quê? O Júnior lembra disso e isso, pô, além de ser emocionante, contagia não só ele a falar, poxa, incentivei um atleta, pô, contagia todo mundo, né? Isso contagia o grupo, porque, pô, ó, tô com dor. Então o outro vê ele com dor e fala, opa, tá correndo mais que todo mundo. Então, pô, isso daí. Então são coisas que emocionam. Então a gente o pessoal que tá aí que fala assim, o futsal é só um jogo. Não, cara, o futsal, quem joga o futsal ou quem está ali dentro da quadra é muito contagiante, porque o Pedro, você compete desde quantos anos? Desde dos 11. Desde os 11 anos você Aham. compete. Então, um exemplo assim, o Arada falou que tem menino desde os 6 anos. É que tava o Thomas, o Thomas não tá? Thomas também tá isso. O Thomas, eu vi a foto, né? Eu vi a foto. O O Thomas eu Thomas e conheço. o Arthur Nogueira são mais novos, né? São 2013. O Nogueira também. O Nogueira eu conheço também. De O 13 Thomas, anos. Thomas eu Aí, vi. a geração do Pedro Baruta e dos outros 2012, então eram 9 atletas 2012 e 2 2013. Eu vi eles na foto. Então, assim, mas assim, é muito legal pegar bagagem, igual o professor falou, pegar uma minutagem também. E se conseguir jogar, é melhor ainda, porque descansa outro. Então, assim, não, mas assim, a parte emocionante vem daí. Então, assim, eu lembrar lá de 2010, ele, quando daqui 10 anos, lembrar que, poxa, olha lá, a gente não sabe como é que vai ser o futuro dele daqui 10 anos. Se ele vai continuar jogando, a gente espera que ele continue, siga a carreira, tudo. Mas se ele não seguir, possa ser o que ele for se formar, mas o que ele for lá daqui 10 anos, ele vai lembrar do dia 12 de abril de 2026. Foi lá. Ô, professor, você lembra? Ô, professor, ó, fui lá, ó. Encontra a gente em qualquer lugar. Hoje eu tenho alunos que, sabe, de faculdade, da época de 2005, quando eu comecei a dar aula, eu nem conheço mais. Pô, eu fui seu aluno, hein? Pô, esses dias eu fui numa célula, o rapaz falou assim, tô acompanhando o programa lá, hein? Eu fui seu aluno em 2007. Eu falei, misericórdia, nem conheci o rapaz, porque assim, a gente não lembra mais. Pô, 2007. Então, hoje em dia ele trabalha, é pastor. Então, assim, pô, graças a Deus, né? Tem tudo, né? Tem tudo um abraço pro pastor Jean. Então, a gente, assim, é muito diferente. O esporte, o futsal, a gente fala assim que ele é muito contagiante, a gente que vive essa parte, né, Arada? Adrenalina na hora ali, quem tá ali, eu falo pro Pedro ali, você corre, a hora que você olha o cronômetro, não passa, né, Pedro? Você fala, puxa vida, eu corri só 15 segundos. Fala, não é possível, eu corri aqui, ali. Meu Deus do céu. E aí, por exemplo, assim, poxa, é de 15 em 15, é de 15 em 15. Só que esse 15 segundos, Pedro, saiu lá do ano passado, que você não faltou treino. Vou falar agora um pouquinho da parte aí que a gente já entende. É lá do ano passado que você... Não é do ano passado que você não faltou treino. E não é também do ano passado que você deu um chute que a bola foi no gol. Não é do ano passado que você deu um carrinho, tirou a bola e salvou um gol. É dos seus 11 anos que você começou a competir. Lá dos 11... E, na verdade, você começou a treinar com quantos? Eu comecei com uns 9, 7, por aí. Com 7 para 8, bota assim. Então, com 7 anos, você já começou a ter um embasamento para você, com 14 anos, chegar no ápice da coisa. Então, assim, a pessoa acha que é só vir jogar.
Ah, vou chamar o Pedro aqui que ele vem e joga. Não, meu, ele é uma máquina. Né? Vamos construir o Pedro aqui hoje, né? Vamos falar pro Elon Musk construir o Pedro nasceu o Pedro, vem aqui, o Pedro vai com 14 anos vai jogar. Não, o Pedro com 7 anos aprendeu a jogar, tava ali se divertindo com os amigos, né? Errou muito mais do que hoje, né? É que a gente fala de respeitar o processo, né, Pato? Ninguém chega vice-campeão brasileiro, né, se não teve a bagagem, né, para trás, né? É tudo um processo. As pessoas às vezes acham que é fácil, que chegou de sorte. Não, eles trabalharam, igual você falou, começou do sub-7, né, respeitou todo o processo. Isso aqui é o final do processo, né? É o final do processo, mas para chegar no final você tem que iniciar. A gente vê falando de processo, né, professor Júnior? Tipo assim, é igual agora. Vai chegar várias pessoas, né? Pessoas que eu falo assim, vários pais falando assim, vamos lá agora levar o meu menino pro Sub-14 lá do Perezinho, porque lá é o melhor, né, Arado? Não, não é o melhor. Lá ele montou um grupo que acreditou no trabalho. Então, e não é de agora o grupo, não, o menino vai chegar hoje, ano que vem ele vai estar. Não. Ele tem que chegar, ele tem que vir de um conceito, ele tem que receber um estímulo certo, ele tem. Tudo vai. Ele tem que, além de tudo, não é qualquer menino que você vai colocar agora no time do Pedro para jogar junto, porque o time dele já é um nível, né? Já é um nível alto. Então, o menino tem que vir, é igual a gente fala assim, o meu aluno eu tenho plena convicção que o meu aluno que eu dou aula, qualquer lugar que for, ele vai saber jogar futsal. O aluno do Arada vai saber jogar futsal, o aluno do Júnior vai saber jogar futsal. Então, quais são os pré-requisitos para jogar futsal? Ele tem que ter o pré-requisito, né, Arada? Pedro, você pode ir lá no Palmeiras. Opa, o Pedro passou no Palmeiras. Olha, o Pedro, né? Tipo assim, nossa, vamos lá, o Pedro passou no Palmeiras. Não, mas poxa, mas peraí. Ó, antes do professor Arada, antes do Júnior, eu treinei com outro professor, que ele me ensinou lá que, eu tinha que me divertir jogando. Tá. Aí eu passei por outro professor. Não, agora com 10 anos ou para 11 anos eu conheci o professor Arada. Então aí tá. Então aí você teve vários estímulos desde os 7 anos para você chegar lá e passar no Palmeiras. Então assim, esse processo, né, Júnior? Tipo, esse processo demora. Não é porque o lugar que você tá é o melhor, não, pô, se você tivesse sido campeão, o time vice ia ser pior, ia ser melhor ir lá no campeão. Vão todo mundo pro time campeão porque lá é o melhor. Não, pô, senão não existiria vários outros times. Ontem o Barcelona perdeu, jogou melhor com o Atlético de Madrid e perdeu. Ninguém vai mais torcer pro Barcelona? Não tem como. Continua sendo trabalho, continua sendo. Então, assim, né? A gente falando dessa parte. Mas, assim, o Arada falou um pouquinho. Mas agora eu quero falar pro Arada um pouquinho, quero que o Arada responda a parte dele. E na mesma pergunta eu quero que o Júnior também, acho que ele já deu uma pincelada ali, mas eu quero que o Júnior também fale um pouquinho. O Arada, o que você desde 2010. Não, jogando Taça Brasil desde 2018, você falou? 2018. Desde 2018. E o Júnior, a primeira, né, Júnior? Então, assim, são experiências diferentes. Mas a pergunta vai servir para os dois, eu quero que os dois respondam. O que vocês aprendem ou aprenderam jogando contra equipes de outros estados? Clubes, né? O Júnior falou agora que eu sei que, né, tem Atlético Paranaense, Remo, tem vários clubes que jogam essa competição, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, próprio, né? Então, o que você, primeiro o Arada, depois o Júnior responde, o que você aprende, Arada, jogando contra equipes de outros estados, para trazer aqui para o nosso estado de bom, para estar implementando, para estar... Primeiro, enaltecer também os clubes aqui do nosso estado, que, como você falou, o nível de disputa está cada vez mais difícil, desde essa época até hoje. Isso faz com que também a gente não só aprenda lá fora, que a gente possa já começar o nosso aprendizado aqui mesmo na nossa cidade, no nosso estado. Isso é de grande valia, acho que para o futsal sul-mato-grossense. Mas, realmente, quando a gente vai lá fora, a gente vê, por mais que seja o mesmo esporte, mas são escolas diferentes, com filosofias, né, diferentes de jogo, e a gente aprende. O que eu vejo assim que a gente já está sendo, quem sabe, a ideia é que a gente também possa ser olhado também, que eles possam aprender um pouco com a gente também. Entendeu? A gente a gente continuar respeitando todos do mesmo jeito, mas o Mato Grosso do Sul, o futsal do Mato Grosso do Sul, também ser respeitado, e eles olharem para a gente assim, poxa, aquilo ali é uma coisa bacana. É uma escola legal, né? Exatamente. A gente
cada vez mais colocar o nosso estado num patamar maior. Mas é um aprendizado, cada Taça Brasil é um aprendizado muito grande. Então, por mais, o futebol, o futsal, ele evolui também de uma maneira muito rápida e a gente tem que estar acompanhando. Temos que estar estudando, continuar seguindo estudando, né? E quando a gente vai para campeonatos desse nível, cada jogo, cada fase, a gente aprende, a gente não só jogando, mas conversando com os outros treinadores, conversando com outros dirigentes. Isso faz com que a gente se capacite e a gente se prepare cada vez mais para continuar buscando, né? Esse sonho de continuar atrás desse título aí. Professor Júnior, conta pra gente aí. Cara, assim, eu gostei bastante, igual eu falei aquela hora, a parte de organização, né? Eu nunca vi tamanha organização num torneio igual eu vi, né? E assim, Danilo, coisas simples, né? Nada fora do normal, né? Essa questão organizacional que eu nunca tinha visto, né? E essa parte que o mestre falou agora, essa parte de você estudar, sabe? A gente pegou times de escolas diferentes, táticas diferentes, né? O que fazia você estudar mais, você observar. Então, o estudo é muito importante, cara. Você saber planejar o que você tem que fazer, né? A gente pegou time forte fisicamente, a parte física também. A gente, é o que eu vejo hoje, né? A gente tá um pouquinho abaixo deles, a nossa parte física, né? Que é uma coisa que a gente precisa ser copiado dos outros times. A gente pegou o time de Manaus, maior que o meu capitão, forte, entendeu? Não, assim, o nosso time mesmo. Nosso time tem 2 ou 3 meninos do porte do Baruta. Manaus era todo mundo do porte dele, entendeu? A parte de você não vê um time dar um chutão pra cima. Não tinha aquele negócio de você pingar a bola no chão e chutar, sabe? Times super organizados, né? Então, foi surreal, cara. Foi surreal. Que dá vontade da gente participar de novo, estudar mais, né? E é isso, foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Show de bola, show de bola. Fala assim que a gente que eu já participei tanto como jogando como treinando, né? E é um ambiente muito diferente, muito diferente. Eu vejo assim, para os jogos aqui, quando foi em 2010, né? O ginásio teve que ser todo adaptado para as regras da CBFS, quadra, vestiário, tudo. Então, assim, quando você antecede isso, é uma coisa. Quando você chega lá, é outra coisa. Você fala assim, nossa, é uma organização, né, Júnior? É o simples. É o simples bem feito, né, Júnior? A gente fala assim que é o simples bem feito. E não tem mistério, não tem segredo. Eu acho que o nosso futsal aqui está tendo uma crescente muito boa. Precisa voltar a ter uma... Essa palavra organização, acho que precisa muito para o nosso cenário aqui. Muito, muito, muito. Defendendo aí todo mundo, todas as áreas, todo o pessoal do futsal, porque a organização acho que está deixando um pouquinho aquém. Não não vou falar nomes para a gente não, né? Mas assim, não tô nem crucificando ninguém, não. Eu falo organização, pouca organização só falta. Nossa, aqui pouca ajuda. Eu falo levando um pouco para a pergunta que eu fiz para vocês. Se a gente vê os clubes de fora, poxa, professor, o clube de fora ganhou patrocínio, tem patrocínio disso, o menino dá lá, o Pedro olha assim, o time de vocês olha e fala, olha lá, ó, tem time que chega com o mesmo tênis, mesma meia, mesmo short, mesma camiseta, não pode usar corrente, não pode usar brinco, mochila, bolsa, então assim, tudo isso leva dinheiro, tudo isso tem custo, então assim, para o nosso cenário aqui do estado, eu acho que assim, as empresas precisam urgente essa parte de organização das empresas procurar falar assim, opa, vou aparecer, eu quero ajudar, sabe, Arada, para ter porque ela vai junto com a equipe para lá. Então assim, né,
pô, eu vou dar um boné, né, Arada? Tipo assim, um time chega lá com um boné, a cabeça já, pô, organização legal. Ah, eu sei que o atleta não gosta, né, Arada? Porque, pô, professor, eu fiz o meu cabelo para jogar aqui a competição, mas vou ter que usar o boné? Tem que usar o boné, o patrocinador. Então, assim, sabe, essa organização parte desde aí, né? Tipo, tudo. Então, assim, né, os ginásios em si serem mais limpos, eu acho, né, eu tinha todo um cuidado quando eu fiz, o Júnior foi se eu não me engano, na segunda Copa Pato que eu fiz lá na quadra ali na Vila Sobrinha ali, né, Júnior? Foi. O Arara também, né, Arara? E todo cuidado eu tinha que toda rodada a quadra estava limpa. Por quê? Nós que jogamos futsal, a quadra é o nosso ambiente de trabalho. Então, é um ambiente sagrado. Então, assim, a gente que... O Pedro vai aprender isso um dia. O nosso tênis de jogar futsal, eu hoje em dia, depois de um tempo, depois de adulto, fui entender que o nosso tênis de futsal, o meu tênis de futsal, eu só jogo futsal, Pedro. Eu não coloco meu tênis de futsal para andar na rua para chegar no meu carro para ir para outro lugar. Eu só jogo futsal. Eu chego na quadra, coloco meu tênis, treino, jogo, tiro meu tênis, coloco na mochila e da mochila eu coloco em casa. Só isso. Eu só vai para o meu trabalho. Ele é o meu material de trabalho. Então a quadra, então assim, né? Então assim, desde essa parte, tudinho, pô, a gente vai jogar em quadros aqui, né? Mas não é culpa do pessoal da quadra, não. Às vezes não, o nosso clima também, né? Venta muito. Então assim, então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Às vezes, né? Para as crianças mesmo que possam demonstrar um bom jogo pra gente. Por quê? Poxa, não, a gente faz todo um trabalho, né? Então, assim, a criança, poxa, não conseguiu jogar, poxa, não é culpa minha, não é culpa de vocês, né? Que, pô, a quadra tá escorregando, ou às vezes tem goteira, poxa, isso acontece em qualquer ginásio, Eu fui jogar já em 2019, fui levar uma equipe lá na Arena Sorocaba do Magnus, e nós estávamos jogando lá, fizemos jogos lá sub-9, sub-11 e sub-13. Fizemos um dia, no outro dia, fizemos um dia em Indaiatuba, no outro dia fizemos lá em Sorocaba, contra os times a base do Magnus. Começou a chover, o que aconteceu? Parou o jogo, secar a quadra. Não. Então, assim, sabe, tem gente que não entende, mas tá chovendo, tá molhado, temos que pensar na integridade do atleta. Poxa, não, mas não, tem que ter o jogo. Poxa, saí do meu trabalho, poxa, tô esperando a semana inteira para ter o jogo. Não, primeiro vem o atleta. A gente tem que entender, nós somos professores, treinadores, mas primeiro vem o atleta. Não. Tem condições para o atleta? Vamos jogar. Não temos condições, gente, vamos conversar aqui, não temos condições. Né? A gente tem que melhorar a nossa parte, né? A gente fala assim, mas assim, eu não vou eu não quero colocar polêmica nenhuma, mas assim, temos que melhorar a nossa questão de arbitragem, temos que ter mais árbitros chegando, mais árbitros, sabe, querendo, porque a gente sabe que é difícil arbitrar, sabe, só que assim, às vezes igual, tem árbitro que você pode dialogar, tem árbitro que você não pode. Aqui no nosso estado, eu acho que o árbitro parece que ele, eu não sei, eu falando como treinador agora, parece que o árbitro que ele é uma celebridade nacional ali na quadra, e não é, gente, não é. Se você vê a competição nacional, tá aqui o Júnior Arado que me deixa mentir, que você chega lá, todos os árbitros se cumprimentam. Ô, professor, você pode ter o respeito, você não pode você não pode desrespeitar o árbitro. Agora, você dialogar com ele, você vai dialogar normal. Ele para o jogo. Por quê? O jogo, a primeira coisa é parado. O jogo tá parado, oi, professor, Ana, ele escuta, ele interpreta, e aí ele vai tomar a decisão dele. Opa, é ou não é? Então, assim, aqui, já temos, em 2000 e, se eu não me engano, 2023 resgatei os jogos cronometrados aqui no estado, que foi a primeira competição que voltou os jogos cronometrados aqui no estado de base, que teve a minha competição. Poxa, até tem você vê como que, Pedro, você vê como que a gente, nós somos movidos a tantas emoções, Pedro, que eu resgatei esses jogos, os jogos cronometrados, né? A Copa Pato eu fiz, a segunda edição, em 2023. E o professor Júnior tá aqui, Arada, foi um dos protagonistas desse dia dos jogos, por conta que, nesse dia,
Ele levou o projeto dele para jogar. Professor, meu projeto aqui tá faltando menino. Tem menino doente, tem menino que não veio, tem menino que o pai não trouxe, teve N coisa. Tá faltando guri. Falei, professor, pode trazer seu time. Ele falou assim, poxa, mas chegou lá, levou o time no Trancas e Barrancos, chegou lá, o time dele tinha 3 atletas e o goleiro só de linha. Lembra, professor? Lembro. 3 atletas de linha e o goleiro. O professor Júnior falou assim, não, em respeito a outro time que está aqui, em respeito a vocês que vieram aqui organizar, em respeito aos arbitragens que estão aqui, aos árbitros que vieram aqui, nós vamos jogar. Pô, e foi um jogo muito legal, né, gente? Foi um jogo massa. Eu não lembro o resultado, mas assim, o resultado pouco importou. Porque, poxa, naquele dia, eu falando aqui na frente do Júnior, porque eu fui pra minha casa assim, emocionado de saber o quão grande o esporte é. Pela atitude que o Júnior teve, assim, de, poxa, sabe, da grandeza que ele falou assim, poxa, vou respeitar aqui a outra equipe que o professor trouxe, os pais trouxeram. E já era sub-14 na época, né, professor? Era sub-14. Era sub-13. sub-13 na época, sub-13. Então, assim, poxa, e eu nunca tive frente a frente com ele pra falar disso. No dia eu ainda tirei uma foto, ainda postei, né, Júnior? Falei assim, ó, eu lembro, postei o Júnior lá, falei, pô, o professor Júnior hoje, acho que eu ainda mandei no grupo, professor Júnior, ó, gente, o professor Júnior fez uma atitude, sabe, porque isso engrandece o nosso esporte, cara. Sabe assim? Então, assim, o nosso esporte precisa muito disso. Eu falo assim, eu tô falando agora, eu tô à frente eu tô botando a cara do futsal agora à frente aqui, a minha cara tá aqui na frente, porque além, Pedro, de ser atleta, eu sou treinador hoje em dia. Então, assim, mas a minha parte atleta foi muito mais tempo do que treinador. Então, eu conheço as duas partes. As duas partes. E eu também já conheço a outra parte de pai também. Então, eu conheço as 3 partes. Então, assim, meu filho compete. O meu filho compete, meu filho já tem 16 anos, é 2 anos mais velho que você, não sei se você deve conhecer ele ou não. Meu filho compete. Eu sou treinador e já fui atleta. Então já sei as 3 partes da parte ali. Então, assim, professor Júnior, assim, em primeira mão, quero te agradecer por essa atitude em 2023, cara, que foi uma atitude que me marcou, sensacional, que foi assim, aqui para o nosso estado, a gente falando assim, né, até de organização, poxa. E respeito, eu acho que assim, acho que a gente precisa ter muito respeito, né, em relação a essa parte assim, que, poxa, nós vamos deixar um legado para essa gurizada enorme, gigante, né, porque essa gurizada vai lembrar da gente quando tiver 20, 30 anos, né, eu fico assim até lisonjeado de falar isso aí, porque foi um lance que marcou muito o nosso, então assim, Júnior, quero te agradecer mesmo por essa atitude, lá em 2023, de novo, né, te agradecer naquela época, e falar assim, como que são as coisas, né? Como que marca, né, Arado? Assim, mostrar que o que acontece na quadra marca, né? A gente lembra cada detalhe. Esse dia agora, lembrando, eu tinha um projeto, né? E aí, assim, bancado por mim, né? Pelos os pais, e esse dia especificamente... Júnior, confirma se o microfone tá ligado aí. Ei, tá ligado? Ei. Começa de novo. Esse dia, especificamente, o que aconteceu? A gente não tinha o dinheiro da van, cara. A gente não tinha o dinheiro da van. E alguns pais ficaram de levar os meninos e não levaram. Eu falei, cara, vou pegar vocês 3 que tá aqui. 4, na verdade, né? Era o goleiro e 3 na linha. Coloquei dentro do carro. Falei, ó, tô esperando vocês, vou falar com o Danilo ver se dá. E acabou que não aconteceu. Eu falei, não, cara, a gente tá aqui, o outro time tá ali, vamos jogar. Ah, professor, vamos jogar contigo. Vamos jogar, vocês estão aqui pra se divertir. Vamos jogar. E, cara, assim, a gente fala que a gente é treinador, mas eu me considero primeiro professor, né? Um professor pra mim é aquele cara que forma opinião, que é exemplo, né? E até entra um pouquinho no nosso método, né, mestre? A gente sempre fala que... E o Pelé fala muito isso, né? O Pelé é um cara sensacional, que ele fala assim pra gente que ele não quer formar jogador. Ele não quer formar jogador. Ele quer formar cidadão de bem. Ele quer formar médico, quer formar engenheiro. E, assim, o título, assim, pra ele é o menos importante, né? O Baruto foi vice-campeão brasileiro, mas daqui 10 anos ele quer ver o Baruto um médico, um engenheiro, e fala assim, cara, eu passei pelo Pelezinho. É o que gratifica a gente, né? E esses meninos do projeto, cara, foi uma época muito boa, né, da minha vida.
Sinto muita falta deles, até eles estão grandes já, estão no quartel, pô, estão estudando. Que legal, velho. Pô, é massa, cara. Legal, O esporte salva a vida, cara. O É esporte muito salva a vida. legal, As viu? pessoas não tem que entender que o esporte salva a vida, cara. E graças a Não. Deus eu salvei um pouquinho, graças a Não, Deus. legal demais, legal demais. Mas, pessoal, cara, temos assunto aqui para 2 noites de resenha, né? Temos conversa aqui para 2 noites de resenha. Mas, Pedro, rapidinho aqui para encerrar, pra gente encerrar aqui, a gente não prolongar muito. Dá uma palavrinha pra gente aí, Pedro. Quem que... Você conhece o seu time aí de ponta a ponta, né, Arara? Fala pra gente quem que é o mais brincalhão da equipe e quem que é o mais bravo aí. Solta aí, solta pra galera aí. Vamos ver. Vamos ver aí. Vamos ver. Brincalhão é fácil. Quem que é o mais brincalhão e quem que é o mais, quem que é o mais bravo? Brincalhão é fácil. É o Vidal, certeza. João Vidal? Nosso pivô. É. E o mais bravo? Quem que é o mais bravo? Ah, o mais bravo, eu não sei se tem um assim. Acho que todo mundo, tipo, quando vai jogar, já vira a chave, já começa a ficar mais sério. Mas não tem um bravo assim. E fora de quadro, não tem um que não aceita muito brincadeira, não tem um ali. Quem que é o mais ali? Não, acho que não. É, uns peteleca a mais, tem que dar. Né? E falando assim, a gente. Eu gostaria já, primeiramente já agradecer. Mas foi muito legal a resenha, sabe? A gente tinha conversa aqui para 2 noites, 3 noites de resenha. Mas assim, quero agradecer, né, a disponibilidade dos 3 de vir aqui, né? Quis trazer o Arado, o Júnior, né? Faltou o Leandro também, mas infelizmente não temos, né? Não cabe, mas trouxemos o Baroto para representar a sua equipe toda. Eu vejo assim muito que ele veio representar mesmo. É um menino que tem toda a confiança do seu treinador, que tem toda a confiança da equipe também, né? Ele passa por ele também, tudo, né? Ô, Baroto, comenta com o professor lá se a gente tá precisando de alguma coisa e tal. Então, acho que o capitão tem toda essa dinâmica pro time, pra equipe. Então, assim, quero agradecer vocês a disponibilidade, parabenizar vocês pelo vice-campeonato. Poxa, isso daí é uma coisa que vai ficar marcada muito. Tirem fotos, postem daqui 10 anos, 5 anos, daí, cara, é uma coisa assim, eu falo assim, ninguém tira da gente. Ninguém tira de vocês. Estudo é bom, ninguém tira, mas um troféu também, uma medalha, ninguém tira. Né, Arara? Então, assim, vou passar a parada, encerrar já. Só para ilustrar, né, realmente a conquista, de fato, especificamente dessa taça, né? A gente, para a grande audiência aí da TV Filipeira, para a gente colocar os dados do campeonato, né? A nossa estreia foi contra se eu errar o nome, você me corrige aqui, Falcões da Vila. Isso, mestre. Do Ceará, ganhamos a primeira partida, a estreia, o jogo mais Frio na barriga. frio na barriga, 6-1 foi a partida. Aí já no segundo jogo, né, já com uma confiança já mais estabelecida, enfrentamos o Tigres do Lago, do Maranhão, né, ganhamos por 6-0, né, aí fomos para o terceiro jogo para garantir a nossa classificação em primeiro lugar, pegamos o clube Vizinhança do Distrito Federal, ganhamos por 4-0. Credenciou, né, a nossa equipe às quartas de finais em primeiro lugar, com a vantagem do empate. Ficamos no 0-0 contra a equipe fortíssima do Guerreirinhos, do Amazonas, né? E credenciando a gente para ir para a grande semifinal, que pegamos a forte equipe do Pernambuco, do TS, e aí ganhamos de 1-0. E finalizamos a competição no sexto jogo, com a grande final, tão sonhada final, né? Com a fortíssima e merecida equipe do Futel de Uberlândia, Minas Gerais, né? Jogo no primeiro tempo 1-0 para eles. Começo do segundo tempo, empatamos o jogo 1-1, que reacendeu uma grande esperança ali para a gente naquele momento, mas eles foram cirúrgicos ali, fizeram o 2-1 em cima da gente. E faltando menos de 2 minutos, né? Já na base digamos, do desespero mais organizado, mas faltando 2 minutos a gente tomou o terceiro e faltando 10 segundos a gente tomou o quarto, né? Foi finalizando Com goleiro linha, né, mestre? Com goleiro linha. Goleiro linha. Finalizamos o placar em 4-1. E coroamos, né, essa campanha com esse vice-campeonato aí, Pato. Show de bola, show de bola. Mas assim, o programa vai chegando ao fim, pessoal. Mais uma semana. Voltamos aí com tudo. Poxa, e trazer esse pessoal aqui, trazer
esse título que me relembra lá 2010, poxa, foi sensacional, tinha toda a programação, eu mudei tudo pra gente trazer eles aqui, recebê-los aqui. Então, gente, obrigado mesmo, vamos seguir trabalhando, Pedro, siga treinando, então, não tem muita coisa a gente falar pra você, siga treinando, siga na mão dos mestres aí, que, cara, e assim, na mão do professor que você tiver, na onde você tiver, segue seu caminho. Essa é a minha deixa para você aí. Segue seu caminho, sempre um caminho do bem, sempre não passando por cima de ninguém, né? Só nos jogos mesmo, né, Arato? Pode passar um pouquinho por cima, né? Mas assim, não, esse é o caminho. O esporte, igual o Júnior falou, o esporte salva vidas, é o caminho do bem, é um caminho que é uma adrenalina muito boa. Então, assim, a gente queria agradecer mesmo de coração vocês aí por disponibilidade, por virem aí, dar uma palhinha pra gente, mostrar pra gente como é que foi aí toda essa conquista aí. Com certeza. Eu só queria finalizar, Pato, o Júnior também pode finalizar, mas agradecer a vocês, a você, em especial ao Felipe, né, que tá dando esse espaço novamente aqui pra gente. Como eu falei, vai ficar um registro, vai ficar gravado nesse YouTube e qualquer um daqui 10 anos, 20, 30 anos vai estar eternizado lá esse momento. Ninguém vai tirar mais esse momento que o Pedro e os seus companheiros fizemos a campanha lá nesse ano de 2026. Mas quero agradecer muito, né, ao Pelezinho, né, que é o cara que abriu as portas para mim, que eu também fui atleta dele quando eu comecei meus 6, 7 anos, né? E em 2010 ele me oportunizou voltar. E aí trabalha realmente na comissão técnica de uma equipe. Então, só tenho que agradecer ao Pelé pela história que ele tem, pela pessoa que ele é e pela confiança que ele tem em todos esses anos manter a gente firme desse processo aí, né? Agradecer ao Lucas Douzan, que é o nosso gestor, junto com o Pelezinho lá da escolinha, pela oportunidade que ele também nos proporcionou de estrutura, de confiança, de acreditar no nosso trabalho. E para fechar, assim, agradecer a nossa família, né, Jona? Nossas esposas, nossos filhos, que ficaram aqui ficando em Campo Grande com tantas viagens, né? Que você também é acostumado a ficar tanto tempo fora de casa, e a gente voltar para casa sendo tão bem recebidos por eles, né? É o melhor momento da volta, né? É voltar para nossa família. E agradecer a Deus, cara, por oportunizar essa grande chance de ter meninos como Pedro Baruta e todas as suas equipes, todo o elenco lá, né, dos meninos, proporcionarem para a gente, né, um momento tão especial e que eu tenho certeza que vai estar gravado no coração da gente pro resto da vida. Show de bola, show de bola. É isso, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Pato, Felipeira. O Felipeira já é meu parceiro das antigas. Inclusive, eu quero ganhar de você agora, tá, Felipeira? Que eu já tô no 2.0 agora, né? Naquela época você me enfrentou, eu tava... Mas eu tô falando né? Você me conhece. A versão 2.0 agora, né, Felipeira? Te enfrentei, eu tava... É isso mesmo. Agradecer aí né, os nossos gestores, né, por todo o empenho que eles trabalham pra gente, né, pela gente, na verdade, todo o aval que eles dão pra gente trabalhar, né. A família também, cara, foi minha primeira viagem que eu fiquei mais de 3 dias, né, mestre? E, cara, é brabo, cara, é brabo, né, eu tenho 2 filhas e a minha esposa, que são 3 meninas em casa, cara, foi doído, mas... Graças a Deus por um propósito, né? Acho que é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pedro, agradece aí, Pedro. Obrigado pelo convite e por poder compartilhar a nossa história na Taça Brasil, que foi um campeonato que vai ficar marcado na nossa história. Show de bola, Pedro. Então, pessoal, poxa, só tenho a agradecer também. Obrigado por vocês aceitarem aí, né, essa troca de informações. Obrigado a todos que estão assistindo. Professor Arada, mestre, mais uma vez, obrigado, né? Acho que o Arada vai ter cadeira cativa aqui daqui a uns dias. Eu vou pensar em um outro programa aí, acho que o Arada, vamos dar uma bolada aí. Porque o Arada, né, falar de futsal, não falar do Arada, e de base aí é quase, né? Não vou falar de mim porque eu já estou apresentando, então depois, né, o Arada já tem eu, então, pô, a gente vai ter que montar, né? Então vamos pensar uma coisa aí. Obrigado, professor Júnior, também, né? Professor Júnior,
né? É sensacional também, já vem do futsal, né? Quem não conhece o Júnior, gente, o Júnior já é, não vou falar também antigo, o Júnior é um pouquinho mais novo que eu, mas assim, já tá antigo no futsal também, então já trabalha com isso, então assim, não é, nada é da noite pro dia, então assim, já vem, já galgou lá de trás, já, né, foi subindo, é normal, isso é normal, né, professor? Obrigado. Pedro, obrigado, obrigado também mais uma vez. Manda o pessoal da escola lá o link, né, para assistir, né, professor? Manda o pessoal, ó, pessoal, dá uma entrevista lá, tal, ó, tal, marca eu lá, tal, tal, marca a gente lá. É isso aí depois, né, Felipe? Depois marcar o Felipe ali também, marcar o Baruta lá também no Instagram, para ele dar aquela apresentada. E, gente, é isso aí. Mais um programa, mais uma semana, obrigado. Tivemos aí, eu tive uma semana de muitas alegrias, umas tristezas aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus está sempre na frente, igual o professor Aldo falou. Deus está sempre na frente de tudo. A gente que tem que entender o que Ele quer para nossa vida e saber dos planos de tudo, né? Agradecer a minha família, mandar um abraço especial para toda a minha família, né? Que passou por um momento difícil aí semana passada e em especial minha mãe, meu pai. E até fico com a voz um pouquinho embargada, mas vai sair. Um abraço para eles daí. Tava meio longe, tava viajando também. E um abraço para minha noiva que estava comigo no momento difícil, estava no momento de alegria também. Um abraço para os nossos filhos. Então, assim, gente, só tenho a agradecer. Deus é muito bom comigo. Deus é bom com todo mundo. Então a gente tem que agradecer a nossa saúde, agradecer que a gente está aqui podendo fazer o melhor para todo mundo. Então, mais uma semana. Obrigado. Fiquem com Deus. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.